Pai do Senhor, meus irmãos. Bem, meus irmãos, eu peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Nessa manhã nós abordaremos em falar sobre o novo céu, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Versículo de número 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. Versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, estar com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que está assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Versículo 7: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será o meu filho. Vou repetir apenas o versículo 1, irmãos, que diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa manhã nós falaremos acerca dos novos céus, nova terra. Trabalharemos aqui também acerca do que acontece com o cristão, com o ímpio, após a morte. Para onde que ele vai? Qual que é o seu destino? Será se após a morte, um ímpio, por exemplo, ele é aniquilado? Como que tudo isso funciona? Será se após a morte tem solução ainda? Nós podemos rezar, orar pelos mortos? Ou será se após a morte tem alguma possibilidade de você ter um juízo distinto daquele que você plantou aqui nessa vida? A nossa aula de hoje, ela perpassará esses pontos. Você pode passar o slide para mim, por favor, Rodrigo? Alguns pontos que nós iremos desenvolver aqui nessa manhã, irmãos, estão fundamentados principalmente em temas como o milênio, que ontem nós não concluímos. Então hoje eu vou ler aqui junto com os irmãos alguns textos, tá? Sobre o milênio, para nós desenvolvermos um pouco melhor. Falaremos também aqui acerca da vida após a morte, o que acontece com o cristão, o que acontece com o ímpio, para onde ambos vão, como por exemplo, um texto que aparece em Lucas capítulo 16, se referindo ao seio de Abraão. O que é esse seio de Abraão? Algumas pessoas acabam confundindo isso. Nós entenderemos nessa manhã o que significa esse corpo, esse seio de Abraão. Também falaremos, irmãos, aqui acerca do corpo glorificado. Como será esse corpo glorificado que nós teremos? Eu me lembro de uma certa vez, eu estava dando aula para a sala de adolescentes. E os adolescentes, eles sempre têm uma pérola, né, irmãos? E eu me lembro que um adolescente, ele olhou para mim e falou: João, nosso corpo glorificado, ele vai ser como o corpo do Goku, do Dragon Ball Z, que vai para um lado, para o outro. Eu falei: o seu entendimento só precisa ser um pouquinho mais ajustado, o seu entendimento. Vocês irão perceber, irmãos, que o nosso corpo glorificado, segundo o texto bíblico, como nós seremos a imagem, uma representação do próprio corpo ressurreto do próprio Cristo, nós também teremos osso, teremos carne, porém uma matéria, uma substância que nós sequer conseguimos compreender, tá? Será um corpo que não se limita a tempo, matéria ou espaço. Será um corpo que não se deteriora com o passar do tempo. E ao avaliarmos os textos bíblicos, perceberemos que é um corpo que não necessariamente ele dependerá de alimento, e ao mesmo tempo pode passar por dentro de uma matéria, como é o caso de Cristo, quando ele entra dentro de uma sala onde os homens estavam reunidos orando. Jesus entra sem passar pela porta. Então nós veremos que será um corpo ilimitado, esse corpo que nós receberemos. Porém,
mesmo tendo esse corpo tão absurdo, é óbvio que quando você chegar lá e for dar paz, Senhor, por irmão, vamos dar aqui só um exemplo. Pai do Senhor, você não vai passar por dentro do corpo do irmão, tá, irmãos? Vocês irão perceber que a compreensão que nós temos bíblica é outra, um tanto que distinta dessa. É de um corpo glorificado, um corpo ressurreto, e ao mesmo tempo um corpo que não se deteriora com o passar dos anos. Nós falaremos também, irmãos, aqui acerca do inferno e do céu. Será que o inferno é só um período de tempo? Será que o inferno ele durará toda a eternidade? Será que seria justo Deus condenar, como eu dei aqui um exemplo no início? Será que seria justo Deus condenar um jovem que viveu apenas 19 anos, 15 anos, 20 anos nessa vida, e Deus lançá-lo na eternidade para todo o sempre? Se nós pegarmos, por exemplo, alguns pensadores e teólogos da atualidade, como o pastor Rodrigo Silva, igrejas adventistas, eles chegaram a uma conclusão que não existe esse inferno eterno. Mas será se de fato isso é bíblico ou será se não é bíblico? Então nós falaremos acerca do inferno, falaremos também sobre a compreensão de qual é a idade que uma pessoa ela precisa ter para ir ao inferno. Então, meu filho morreu com 13, 12, 14, qual que é a idade necessária? Ou será se é com base na consciência que tais pessoas são lançadas no inferno? Também falaremos aqui acerca do céu. Vocês irão perceber, irmãos, que uma boa parte das pessoas do nosso período, eles não amam o céu, eles não desejam o céu, eles não são amantes do céu de glória que nós aguardamos. Vocês irão perceber que talvez o nosso coração, dentro da igreja, como pregadores, pastores, líderes, cantores, regentes, dirigentes, o nosso coração pode estar tão longe de Deus que nós sequer percebemos que o nosso coração pode estar longe desse céu e desse desejo pela eternidade. Então, irmãos, esses serão os pontos que nós trabalharemos aqui nessa lição, tá bom? Pode passar para mim, por favor? Nós iremos ler alguns textos, irmãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo de número 6, nós iremos ler. Para nós exemplificarmos um pouco acerca do milênio primeiro, tá? Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo 6. Alguém que achou, pode se colocar de pé e ler em voz alta, por favor? E outra pessoa já deixa a Bíblia aberta em Isaías capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 9, por favor. 20, do versículo 1 ao versículo 6, por favor. Oi? Do 1 ao 6, por favor. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, observe dois detalhes nesse texto. O primeiro detalhe é que o diabo ele ficará preso num período de 1000 anos. E aí cai naquela briga que nós falamos aqui, que alguns vão entender que esses 1000 anos não são 1000 anos literais, outros, como nós, acreditamos que a ideia eles são de 1000 anos de fato literais. O fato é que nesse período que o diabo ele será preso, irmãos, no período de 1000 anos, a igreja estará juntamente com Cristo, escute isso, a igreja estará juntamente com Cristo, reinando sobre essa terra. O texto ele é muito claro em deixar muito bem claro que nós estaremos reinando juntamente com Cristo a partir do versículo de número 4. Então esse período que é muito bem destacado em Apocalipse capítulo de número 20, é o período onde se destaca, ao mesmo tempo nós costumamos falar sobre o período do milênio, aonde a igreja estará reinando juntamente com Cristo
aqui na terra. Agora, alguém que abriu o texto de Isaías capítulo 11, pode ler do versículo 6 ao versículo de número 9, por favor? E outra pessoa já deixa preparado Isaías 65, do versículo 20 ao versículo 25. Pode ler, irmã. Obrigado. Irmãos, observe que a terra ela se encherá do conhecimento do Senhor. E qual que vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser que uma criança ela vai brincar com serpentes e nenhum dano ela sofrerá. O resultado disso vai ser que a vaca e o leão, a vaca e a onça pastarão juntos, e tanto a vaca como a onça comerão palha. Olha que extraordinário esse período do milênio. Esse período do milênio, irmãos, é como se Deus estivesse reestabelecendo tudo aquilo que Adão e Eva desfrutavam dentro do Éden. É como se Adão e Eva, ou se nós estivéssemos entrando no próprio jardim de Deus. E nós veremos que alguns teólogos defendem isso, que é como se a gente estivesse retornando a um jardim que um dia os homens, eles foram expulsos. Agora alguém pode ler o Isaías capítulo de número 65, do versículo 20 ao versículo 25, por favor? Irmãos, olha que extraordinário. O lobo e o cordeiro comerão juntos. Irmãos, está falando aqui de uma restauração de tudo aquilo que foi perdido dentro do Éden. E sem contar que o texto ainda vai além, deixando claro que o que menos viver nesse período vai viver pelo menos 100 anos. Com 100 anos ainda vai ser considerado uma espécie de criança, um adolescente, alguém que está na flor da idade. Nesse texto que o Rodrigo ele leu, o texto ainda deixa claro que nós não trabalharemos em vão, que nós desfrutaremos do esforço daquilo que trabalharemos. Ou seja, aparenta que é um reinado justo, é um reinado muito bem fixado. É por isso que esse teólogo aqui, o Grant Osborne, que é um dos grandes teólogos que fala sobre a escatologia, Osborne ele argumenta, irmãos, que essa ideia do período milenar é um período como se a gente estivesse voltando ao Éden, desfrutando de tudo aquilo que Adão e Eva perderam dentro do jardim do Éden. Então, quando se fala sobre milênio, irmãos, nós não estamos falando de forma literal sobre o novo céu e a nova terra. Novo céu e nova terra é uma coisa, milênio é outra coisa totalmente distinta. Milênio, irmãos, ele perdurará um período de 1000 anos. Após esse período de 1000 anos, aí sim é que nós teremos o trono de Cristo, o trono branco, eu irei explicar daqui a pouco. Após o trono branco, nós teremos uma grande guerra, e depois dessa grande guerra, aí então, nós teremos o descer da nova Jerusalém, ou novo céu e nova terra, que se cumpre em Apocalipse, capítulo de número 21. Pode passar para mim, por favor? Após o milênio, irmãos, acontecerão alguns detalhes. Eu não coloquei aqui todos, tá bom? Mas eu especifiquei aqui alguns. Aparenta que haverá uma restauração de todos os elementos desse mundo. Quer um exemplo? Abra a sua Bíblia em 2 de Pedro, por favor. Nós iremos ler bastante textos bíblicos hoje, irmãos. 2 de Pedro 3, do versículo 10 ao versículo de número 13. Quem achar, pode ler em voz alta, por favor?
Obrigado. Observe, irmãos, que Pedro ele deixa muito bem claro que antes de nós vermos esse novo céu e nova terra, todos os elementos eles serão desfeitos. Serão desfeitos pelo quê, João? Serão desfeitos pelo fogo, como diz o apóstolo Pedro. Então, após esse período milenar, irmãos, nós temos algo onde tudo será desfeito para que algo novo desça sobre a igreja de Cristo. Observe que eu coloquei ali também, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 5, que após o milênio nós teremos mais uma outra ressurreição. E aí alguns ficam se perguntando, mas João, todos nós passaremos pelo mesmo trono, tanto cristão como ímpio, todos nós desfrutaremos do mesmo trono, teremos o mesmo julgamento? Não, irmãos, nós não passaremos pelo mesmo trono que os ímpios. Por quê? Qual é o trono que o cristão ele vai passar? Abra, não precisa nem abrir, está aqui descrito, ó. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 10, olha o que está escrito. Porque importa que todos nós comparecemos, observe que Paulo se inclui, tá? Todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Observe, irmãos, que todos nós um dia teremos que dar conta da nossa vida, todos, sem exceção. Um dia você vai ter que dar conta de cada minuto que você viveu. Um dia você vai ter que dar conta de cada centavo que Deus colocou nas suas mãos. Um dia você vai ter que dar conta de cada dom, de cada talento que Deus ele colocou sobre as suas mãos. Um dia você vai ter que dar conta até dos seus minutos que você entregou no Instagram, que você poderia estar fazendo algo que era mais válido a Deus. Um dia você vai ter que dar conta de cada minuto que você estava dentro da igreja, fora da igreja, na escola, na universidade. Um dia, irmãos, cada um de nós teremos que dar conta de tudo aquilo que vivemos nessa vida. Essas nossas obras, elas passarão pelo fogo. Alguns entrarão pelo fogo, irmãos, com obra de palha. É aquele crente que ele só vem. É aquele pregador que ele só prega, ele não vive nada que prega. É aquela pessoa que ela só está dentro da igreja, atuando em um cargo. Ela debocha, ela brinca, e ela vai vivendo uma vida assim, ao ponto em que Deus vai lhe dando corda, e ele vai se acostumando a viver assim. Ele entra e sai e nada muda. Ele entra e sai e ele não é transformado, e vai vivendo, e Deus dando corda. Mas um dia você vai ter que passar pelo tribunal de Cristo. Um dia você vai ter que ser julgado por tudo aquilo que você realizou na obra de Deus. Nesse tribunal, você não perde a salvação, tá? Mas nesse tribunal, que é chamado de tribunal Bema, no século I, você recebe recompensas. Então, João, terão pessoas no céu que terão mais recompensas do que outras, mais galardão do que outras, sem sombra de dúvidas alguma. Sem sombra de dúvidas alguma. Terão pessoas no céu que serão maiores em questão de galardão, e outras pessoas que talvez só entrarão no céu, mas não terão galardão algum. Eu não sei, o Rodrigo lembra de um pastor chamado pastor José Edson. E eu acho engraçado a fala dele, que às vezes ele falava assim, olha, eu não quero saber a forma que eu vou entrar no céu. Se eu vou ser o tapete do céu, se eu vou ser, não quero saber o que eu vou ser. Eu estando no céu, para mim está muito bem. Porém, o texto bíblico deixa claro, irmãos, que nós temos pelo menos 5 tipos de galardões. Nós temos galardões para as pessoas que são ganhadoras de almas. Nós temos galardões para aqueles que almejam a volta de Cristo Jesus. Nós temos galardões para aqueles que amam a justiça. Nós temos diversos galardões. Mas terão pessoas que passarão pelo fogo, e ao passarem, eles não terão obras nenhuma, porque as obras deles são de madeiras, outras obras são de palhas. Agora terão pessoas que as obras deles são de ouro, e quando eles passarem pelo fogo, as suas obras serão aperfeiçoadas. Quando o Oriver, ele encontra uma pepita de ouro, negra, a pedra, ele ao jogar dentro da fornalha, acontece uma separação entre os minérios e o ouro puro. Ou seja, o fogo ele purifica o ouro. Então uma pessoa quando ela chegar com boas obras, uma pessoa quando ela for passar por esse tribunal, carregando uma pessoa que era evangelista, uma pessoa que amava a Deus acima de todas as coisas, uma pessoa que se entregava na obra de Deus, uma pessoa que vivia uma vida de santidade, justiça, quando ela passar por esse fogo, essas obras dela será purificada, ao ponto em que ela receberá galardões do próprio Cristo. Alguns entendem, irmãos, que galardão é uma espécie de autoridade, poder, como por exemplo Osborne, que eu acabei de citar. Osborne, outros teólogos, eles vão argumentar que galardão é uma espécie de autoridade que Deus dará a tais pessoas. Mas autoridade para quê, João? Autoridade para o período milenar. Você se lembra que no período do milênio, quando Jesus volta juntamente com a igreja, pisa os pés do Monte das Oliveiras, em Zacarias capítulo número 14, e dá início ao milênio, Jesus governará juntamente com a sua igreja. Então aparenta que nesse período milenar, irmãos, a igreja estará se utilizando desse galardão, dessa autoridade, que passou pelo fogo, foi aprovado e ao mesmo tempo vai ter a sua intensidade de forma maior no período do milênio. Mas existe um segundo trono, irmãos. Esse segundo trono, o crente não passa. E por que o crente não passa, João? Porque todos que comparecerem diante desse segundo trono serão pessoas que serão lançadas no inferno. Repito, todos os que comparecerem nesse segundo trono serão pessoas que serão lançados no inferno. Não tem uma segunda chance.
ele não vai estar indo diante desse trono para se redimir, não tem, irmãos, não tem possibilidade. Ah, João, mas ele chegou lá, mas ele se arrependeu. Não tem. Após a morte segue-se o juízo. E nós entendemos que todas as pessoas que vão para o inferno são pessoas, irmãos, que elas jamais teriam a capacidade de se arrepender mesmo estando no inferno. Se você ler alguns comentaristas, como por exemplo Craig, ele vai argumentar que pessoas que estão no inferno são pessoas conscientemente e que jamais teriam uma capacidade de se arrepender mesmo estando nesse inferno. Olha o que esse texto bíblico diz sobre esse segundo trono. Vi um grande trono branco, é aquele que nele se assenta. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Essas pessoas, irmãos, após serem julgadas, com base no texto de Apocalipse, capítulo número 20, após serem julgadas, de imediato são lançadas no inferno. Então essas pessoas que ressuscitarão, tá bom? Porque isso aqui também é uma ressurreição. Eles ressuscitarão para passarem pelo trono branco, não pelo trono bema, que é o trono da recompensa, que é o trono que nós passaremos. Quando eles ressuscitarem para passar pelo trono branco, automaticamente eles só passarão para serem julgados. Não é para serem aprovados as suas obras, não é para receberem galardões. Eles serão julgados e após serem julgados serão condenados ao inferno eterno, tá? Então o primeiro trono somos nós, a igreja, é o trono de recompensa, o trono que alguns costumam intitular como trono bema, se você quiser anotar aí na sua apostila. O segundo trono é aquele que é chamado de trono branco, Apocalipse capítulo de número 20 e versículo 11 ao versículo de número 12. É um trono que a igreja ela não passa em hipótese nenhuma. Então nesse trono é apenas para os ímpios, apenas para os desviados, apenas para aqueles que de fato viveram uma vida inteira longe de Cristo e afastado do seu caminho. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? O que acontece após a morte? O que é a morte? O primeiro pontinho que eu deixei ali, ó. O que é a morte? A morte, irmãos, dentro do conceito do Novo Testamento, principalmente a definição da palavra no grego, ela sempre indicará separação. Então, sempre quando nós falamos sobre morte, nós estamos falando sobre algo que se separa, algo que se separa. Exemplo, eu coloquei ali a primeira morte, morte física, ou seja, separação da alma e do espírito, do corpo. Segunda morte, morte espiritual, a separação entre nós e o nosso Deus. E existe aquilo que é chamado por João no livro do Apocalipse, daquilo que nós definimos como a segunda morte. O que seria essa segunda morte, João? Olha o que o evangelista, ou que o apóstolo João, ele escreve no capítulo 2, versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Aí nós ficamos nos perguntando, mas espera aí, o que é essa segunda morte? É a morte espiritual? É a morte física? Quando nós lemos o texto de Apocalipse 20, versículo 14, nós entendemos melhor o que é essa segunda morte. Alguém pode ler para mim, por favor? Apocalipse capítulo 20 e versículo 14. Observe que o que foi lançado no lago de fogo? A morte e o inferno. Foram lançados no lago de fogo, aquilo que nós também chamamos como inferno. E após serem lançados no lago de fogo, o João descreve muito bem, diz, essa é a segunda morte. O que é a segunda morte para o apóstolo João? A segunda morte, irmãos, para o apóstolo João, é a separação eterna de Deus. Então, quando é que um homem ele desfruta da segunda morte? Quando um homem ele é separado, ou seja, ele é julgado e é lançado no fogo do inferno de forma eterna. Então, nós afirmamos que morte física, separação entre alma e espírito. Morte espiritual é a primeira morte, ou seja, separação entre nós e o nosso Deus. Separação entre o nosso espírito e o espírito de Deus. Efésios 2 deixa claro que nós estávamos mortos em nosso espírito. E não só estávamos mortos, mas ao mesmo tempo estávamos separados de Deus. Romanos 3, versículo 23, deixa claro que nós estávamos destituídos dessa glória. Essa é a primeira morte espiritual. Mas tem uma segunda morte. E quando se dará a segunda morte, João? Quando os ímpios forem lançados no inferno ou no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, irmãos, nós não desfrutaremos e não passaremos por essa segunda morte. Talvez alguns de nós que estamos aqui veremos Cristo voltar, talvez outros não. Mas de qualquer forma nós não desfrutaremos da segunda morte, porque essa separação eterna de nós e Deus não ocorrerá, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus e habitaremos em um céu de glória para todos sempre em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança, a esperança do cristão.
O terceiro ponto, irmãos, é ali, que diz assim: qual é o destino último do ser humano após a morte? Cada religião, ela acaba desenvolvendo um princípio, uma ideia distinta do que ocorrerá com a alma após a morte. Vocês já ouviram algumas pessoas falando, não, após a pessoa morrer, a alma dela fica vagando pelo nada. Outros acreditam que a alma fica vagando pelo cemitério. Irmãos, nós não cremos assim. Outros ainda acreditam que após a morte, a pessoa ela pode reencarnar. Exemplo, se você for na Índia, eles acreditam muito na reencarnação. Então, eles acreditam que a pessoa ela vai reencarnando, até que ela chegue no ápice dessa espiritualidade e não precise se reencarnar mais. Nós não acreditamos assim, irmãos. Nós acreditamos que após a morte, a alma da pessoa ela não fica vagando por aí afora. Não, ela já vai para um lugar específico. Então, nós cremos que após a morte, o ímpio, por exemplo, ele já está em um lugar de tormento, mas ele ainda não está no lago de fogo. Repito, ele está em um lugar de tormento, mas o lago de fogo ainda não foi inaugurado, tá bom? O cristão, após a morte, ele está no céu, mas ele ainda não está na Nova Jerusalém, que nós escrevemos aqui em Apocalipse, capítulo de número 21. Como o irmão leu ali, Apocalipse, capítulo de número 21 também, falando sobre o período em que o inferno e que a morte serão jogados, e o próprio diabo será lançado dentro desse lago de fogo. Então nós subentendemos que o lago de fogo ainda não foi inaugurado, ele ainda será inaugurado. Então após a morte, a alma de ninguém, irmãos, vai ficar vagando. Um dia minha irmã ela falou, eu senti que a alma do fulano estava do meu lado. Eu falei, não, você pode ter sentido outra coisa, pode ter sido o diabo, pode ser qualquer outra coisa, mas a alma de ninguém fica vagando por aí, irmãos. Se algum dia você vê um parente seu, um dia eu fui numa igreja e uma irmã me perguntou, ela falou, João, eu vi minha mãe já faleceu, mas eu vi o espírito dela. Eu falei, irmã, a senhora não viu o espírito da sua mãe, não viu. Aquele espírito poderia ser qualquer outro espírito, mas não era necessariamente o espírito de sua mãe. Então, irmãos, nós não cremos que os mortos eles voltam para se comunicar. E não cremos com base no que, João? Cremos principalmente com base no texto que eu acabei de citar aqui, Lucas capítulo de número 16, quando vocês irão perceber daqui a pouco, que nós iremos ler o texto, que o rico ele pede para que Abraão mande alguém, um morto, ou ele mesmo, Abraão, vá conversar com os seus irmãos, para que os irmãos dele não vá para o mesmo lugar ou para o mesmo estado de tormento que ele estava. E Abraão diz, não, se ele não crê nos profetas, na Torá, nos livros, quanto mais crerá em um morto, voltando e falando com ele. Então nós não cremos que existe essa comunicação de vida após a morte, tá bom, irmãos? Morreu, segue-se o juízo. Ponto de número 4, irmãos, assim, qual é o estado intermediário da existência humana após a morte? Algumas igrejas vão dizer que após a morte você entra naquilo que é chamado de sono da alma, ou seja, você permanece inconsciente, é como se você estivesse sonhando, e esperando até o arrebatamento da igreja, ou ao mesmo tempo até que Cristo retorne e dê um corpo glorificado para nós. Nós não cremos nisso em hipótese nenhuma. Nós não cremos que as pessoas, irmãos, estão em um sono da alma, muito pelo contrário. Nós cremos que todas elas estão muito bem conscientes, seja no estado de tormento, seja no estado de alegria, todas elas estão muito bem conscientes. Aí você pode me perguntar, mas João, quando Jesus diz a Lázaro, Lázaro está dormindo, mas Lázaro estava morto. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando Paulo diz que os crentes que dormem no Senhor, irmãos, ali é apenas um sinônimo. Paulo está se utilizando de um sinônimo para se referir à morte, tá bom? Então, quando Paulo fala aqueles que dormem no Senhor, Paulo não está falando de um sono da alma, da pessoa depois da morte está lá, sonhando, sem ter... Não, Paulo não está se referindo a isso. Paulo está se referindo, irmãos, de fato, a pessoas que morreram e estão nesse outro estado. Outras linhas interpretativas abordam aquilo que nós chamamos de aniquilacionismo, ou seja, após a morte, no dia do juízo, Deus aniquilará todas as almas que viveram uma vida demasiada de pecado. Por quê? Eles entendem, irmãos, que exemplo, será se Deus ele vê, imagine Deus vendo as pessoas queimando no inferno, Deus olhando aquilo, será se Deus olharia para isso e se agradaria? Os aniquilacionistas, eles fazem essa pergunta para eles mesmos, eles falam, não, como que um Deus de amor veria uma pessoa queimando eternamente e acharia aquilo justo? Como que um Deus de amor veria uma pessoa sendo consumida eternamente e acharia aquilo bom? Como que um Deus de amor viveria assim? Logo eles entendem que essas pessoas
que viveram uma vida demasiada de pecado, de entregas às drogas, bebida, prostituição, lascívia, uma vida enganosa dentro do próprio templo, essas pessoas, quando elas morrerem, uma hora ou outra, Deus aniquilará, ou seja, dará um fim à existência deles, eles deixarão de existir. Nós não cremos assim, irmãos, não cremos. Nós cremos que tais pessoas, elas passarão a eternidade, não é uma parte de tempo, é a eternidade no inferno. Vou dar aqui um exemplo para vocês, e esse exemplo eu tenho certeza vai ficar muito bem gravado na sua mente. Imagine, se eu te desse esse copo aqui, ó, de água, e a cada 100 anos, você fosse lá no oceano, enchesse esse copo de água, tirasse para fora, e jogasse na praia. Daqui 100 anos, eu te dou novamente esse copo, os 300 ml, você vai lá, enche, joga para fora. Depois de 100 anos, você vai lá de novo, enche e joga para fora. Quantos anos demoraria para você esgotar ou secar o oceano, irmãos? Alguém aí que é bom de matemática, de cálculo? 1 hora iria secar, mas isso perduraria um tempo que nós sequer conseguimos calcular. A eternidade, irmãos, isso não chega nem perto do que é a eternidade. A eternidade é muito maior do que isso, porque a eternidade ela não se mede por tempo, por período, é muito aquém de tudo isso. Ou seja, nós não cremos, irmãos, que essas pessoas elas serão aniquiladas. Com base no texto bíblico, nós entendemos que todas essas pessoas, elas passarão a eternidade longe de Deus. E não só passarão a eternidade longe de Deus, mas elas passarão a eternidade muito bem conscientes. Então, a pessoa foi jogada no inferno, ela não terá consciência. Não, ela terá muito boa consciência, porque estará ali. E porque está naquele período. Aí você pode me perguntar, mas João, por que a punição de Deus é tão grave, é tão penosa com tais pessoas? Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Conforme o nível da pessoa que você ofende, os graus de punição são maiores. Exemplo, com todo respeito, pastor, se eu der um tapa na cara do Rodrigo, irmãos, imagine eu dando um tapa na cara do Rodrigo, talvez o Rodrigo ligaria para a polícia e não daria nada, daria-lhe um BO e não daria nada. Se eu desse um tapa na cara do pastor, por ser uma autoridade na sociedade, talvez eu teria uma pena um pouco maior. Se eu matasse o Lula, e não, irmãos, nem falar mata mesmo, pelo amor de Deus, nós somos cristãos e oramos por ele. Mas se eu matasse o Lula, irmãos, o meu grau de punição seria muito maior do que se eu matasse um mendigo. Se eu matasse, irmãos, Alexandre de Moraes, Donald Trump, certeza que eu receberia uma pena de morte. Sabe por quê? A minha ofensa, dependendo da pessoa que eu ofendo, o grau de punição vai aumentando. Então, se você ofende uma pessoa que não tem influência nenhuma na sociedade, o seu grau de punição pode ser baixo. Mas se você ofende uma pessoa que tem um grau estimado dentro da sociedade, o seu grau pode ser maior de punição. Quando nós ofendemos Deus, você não está ofendendo uma pessoa, você não está ofendendo qualquer ser, você não está ofendendo um menino, um pregador simples lá, não, você está ofendendo, irmãos, aquele que é o todo ser de santidade. Nele não existe variação, ele é o ser da mais absoluta santidade e perfeição. É por isso que Isaías, no seu capítulo de número 6, ele se utiliza de um superlativo, dizendo ele é santo, santo, santo. Ali Isaías está dizendo, olha, ele é o ser mais extremado em santidade e pureza que existe. É por isso que o escritor a Tito escreve dizendo que os olhos dele sequer podem ver a maldade, que ele habita em uma luz inacessível, o nosso Deus. Então você não está ofendendo um presidente, você não está ofendendo um homem, você está ofendendo, irmãos, aquele que está no grau mais alto de santidade e ao mesmo tempo pureza. É por isso que esse pecado, se você mentisse uma vez só na vida inteira, você ainda seria digno do inferno. Se você errasse só no olhar, uma vez, vivendo 100 anos nessa terra, você ainda seria digno ao inferno. Não tem nada em você que te prive de não ir ao inferno. Você já nasceu caminhando em direção ao inferno. Quando você era um bebezinho, gatinhava, você já gatinhava em direção ao inferno. Sua natureza era inclinada ao inferno, Romanos 7. Tudo o que há em você já estava destinado ao inferno. Mas Cristo nos abriu a porta da graça e nos deu as mansões celestiais no céu de glória para nós. Então, irmãos, nós cremos que o inferno, de fato, ele perdurará a eternidade. Não é, e temos vários textos, não é nem um assunto de debate. Nós temos vários textos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outro ponto, ponto de número 5,
e Lucas capítulo 16, versículo 19, deve ser interpretado como uma parábola. Alguns, principalmente os adventistas, eles pegam um texto de Lucas capítulo de número 16, que fala sobre o rico e Lázaro, e eles usam aquele texto para falar que aquele texto é uma parábola. E por ser uma parábola, Jesus não estava se referindo ao inferno literal. Mas é um grande problema. Por quê? Ao lermos Lucas capítulo de número 16, nós perceberemos que Lucas capítulo 16, ele cita nome. É um dos principais embates. Qualquer outra parábola bíblica, pegue todas as parábolas da Bíblia, você vai perceber que nenhuma parábola ela cita nome. Porque parábola não tem esse costume de citar nomes. Mas quando nós lemos o capítulo 16 de Lucas, nós percebemos que ele não se trata de fato de uma parábola, mas sim de uma história verídica, que aconteceu e que só Jesus sabia. Ponto de número 6. Com que tipo de corpo ocorrerá a ressurreição dos mortos? Qual será o corpo que nós ressuscitaremos, irmãos? Será que será um corpo? Uma vez uma irmã me perguntou, falou: João, na ressurreição eu vou ressuscitar magra? Eu falei: irmã, eu não sei se ela vai ressuscitar magra, mas eu acredito que o corpo da ressurreição, irmãos, é um corpo padrão. É um corpo que todos nós desfrutaremos de uma padronização nesse corpo. Não é que todos nós seremos iguais, não tem nada a ver com isso. Mas que todos nós teremos praticamente as mesmas características desse corpo glorificado. Alguns textos bíblicos falam um pouco acerca disso. Exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. O apóstolo Paulo, ele diz que nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível. Ou seja, é um corpo que não envelhece. Você jamais vai envelhecer. Você jamais esse corpo vai se deteriorar. Imagine, irmãos, ser jovem para sempre. Olha que bênção de Deus. Você jamais vai envelhecer. Seu corpo não vai se deteriorar. Seu corpo não vai se cansar. Seu corpo, irmãos, não terá fadigas. Seu corpo, irmãos, não sofrerá nenhuma influência externa por absolutamente nada. Outro texto, abra a Bíblia, por favor. Alguém pode ler para mim? Lucas capítulo 24, versículo 19. Alguém pode ler? Lucas 24, versículo 19. Jesus, ele foi o quê? Homem e profeta. Você se lembra que quando Jesus ele ressuscitou, irmãos? Jesus ele ressuscitou e uma das indagações dos discípulos era: é um espírito mesmo? Ou será se ele tem corpo? Aí Jesus disse: olha, toque aqui, vê se eu não tenho osso e carne. Ou seja, Jesus ressuscitou com um corpo que nós não conseguimos compreender. Não conseguimos. Mas ele mesmo, está no texto bíblico, diz que ele tinha osso e carne. Porém, era um corpo que não se limitava à matéria. Porque enquanto os discípulos estão orando dentro de uma casa com medo, Jesus ele entra sem abrir a porta. Ele simplesmente passa e entra. Jesus, irmãos, ele recebeu um corpo glorificado. João, Jesus ainda está com esse corpo no céu? Sim. Jesus está com esse mesmo corpo glorificado no céu de glória, para onde nós iremos. João, e qual será o corpo que nós receberemos? Alguém pode ler para mim Filipenses 3, versículo 21, por favor? Filipenses 3 e 21. Observe, irmãos, que nós teremos o nosso corpo transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, Jesus é a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro. Mas nós também receberemos esse mesmo corpo glorificado de Cristo. Então, irmãos, chegará um tempo que as irmãs não precisarão mais de maquiagem. Chegará um tempo que os irmãos não precisarão mais ir para a academia. Chegará um tempo que você não vai precisar lá ficar... Não. Chegará um tempo que nós teremos um corpo glorificado. Um corpo que não se deteriorará. Chegará um tempo, irmãos, onde nós não teremos medo. Que eu sei que hoje muita pessoa tem medo de envelhecer. Não, nós não desfrutaremos disso. Porque nós passaremos a eternidade em eternidade com o mesmo corpo ao lado de Jesus Cristo de Nazaré, habitando com Ele para todo o sempre. Outro ponto, ponto de número 7. Pecaremos após a ressurreição? Você já se perguntou alguma vez? Uma vez eu me perguntei, eu falei: rapaz, e quando eu estiver no céu, e se eu pecar? A maioria dos cristãos, às vezes tem essa indagação: e se eu pecar quando eu chegar no céu? Será que é possível nós pecarmos ao chegarmos no céu? Irmãos, não é possível você pecar quando você chegar no céu. Por quê?
Nós acreditamos, irmãos, que o nosso estado no céu será baseado naquilo que é chamado de visão beatífica. Anote isso se você quiser. Visão beatífica. É muito bem desenvolvida por Tomás de Aquino, teólogo da escolástica do século de número 13. Tomás desenvolve aquilo que é chamado de visão beatífica. E o que é a visão beatífica, João? Quando lemos o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 12, Paulo ele escreve dizendo, irmãos, que nós hoje vemos e conhecemos a Deus em partes. Então, me defina Deus, algum dos irmãos que está aqui. A sua melhor definição não vai apresentar quem Deus é. Você está em um culto e você não sabe sequer quem é o Deus que de fato você está aqui cultuando. Aí você fala, não, eu sei, sou formado em teologia, sou PhD nisso, já li um livro, você não sabe. Para por um minuto e pense, você está adorando um Deus que não se limita a tempo, matéria e espaço. Ele não se limita a tempo porque está no passado, presente e futuro. Está nos 3 tempos ou pode deixar de estar nos 3 ao mesmo tempo. Um dia para o seu Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para o seu Deus é como um dia. Ele pode estar no passado, presente e futuro, ou pode estar nos 3 tempos ao mesmo tempo. Explica esse Deus. Não dá para explicar por vias racionais. Ele é um Deus que não se domina a matéria, mas é a matéria que se domina ele. Ele com única palavra acha, construiu tudo aquilo que a gente vê. Com uma única palavra ele pode destruir tudo isso ao mesmo tempo. Esse Deus, irmãos, ele não é dependente de absolutamente nada. Deus não precisa de você. E Deus não precisa de mim, em absolutamente nada. Deus não precisa do céu, Deus não precisa da igreja, Deus não precisa dos anjos, Deus não precisa de querubins, Deus não precisa de absolutamente nada. Ele desfruta daquilo que nós chamamos de aceidade, ou seja, ele é autoexistente por si mesmo. Aí o crente chega e fala, não, Deus depende de mim, se eu sair da igreja tudo acaba, irmãos. A igreja vai continuar sendo igreja, Deus vai continuar sendo Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 11, dizendo, olha, quem ensinou ao nosso Deus? Quem foi seu professor? Quem foi? Jó, quando fala sobre Deus, olha, imagine, Jó ele coloca Deus no canto da parede, pastor, e começa a indagar Deus, indagar. Tem um momento Deus diz, Jó, senta, que agora eu vou te perguntar como Deus e você vai me responder como homem. Imagine, irmãos, você está em uma cadeirinha, Deus te perguntando como Deus, e você respondendo como homem. Aí Deus pergunta, Jó, aonde é que você estava quando eu te formava dentro do útero de sua mãe? Jó para, fica aquele cri. Não sei, Senhor, fala outra. Tá bom, Jó, aonde você estava quando eu vestia as nuvens? Jó, cri. Tá bom, Jó, vou te dar uma mais fácil. Jó, onde é que você estava quando os relâmpagos e trovões iam bater continência diante de mim no trono? Jó, onde é que você estava quando eu disse, mar, é daqui para trás, daqui para frente, você não pode passar mais, e o mar obedeceu a minha voz? Irmão, seu Deus, você não compreende. Seu adora com base naquilo que a revelação te dá. Mas quando nós chegarmos no céu e olharmos para esse Deus de glória, você perceberá que tudo aquilo que você conheceu de Deus nessa terra é uma gota comparado a todo o oceano que é o nosso Deus. Deus é muito extraordinário. No céu nós não pecaremos. E por que não pecaremos? Porque nós teremos a revelação completa de quem Deus é. Nós olharemos para Ele e o enxergaremos em toda a sua completude. Olha o que Tomás de Aquino escreve nessa parte aqui azul: os bem-aventurados não podem pecar, pois o ato de contemplar em Deus, em sua essência, preenche totalmente a vontade, removendo toda a inclinação para o mal. Irmãos, com esse corpo glorificado, quando você olhar para a glória de Deus, você vai se sentir tão satisfeito em Deus, que você não vai desejar mais nenhuma outra coisa nessa vida, na eternidade, e de eternidade a eternidade, porque o ser de Deus preencherá todas as lacunas da alma humana, para todo o sempre. Quantos podem dizer amém por isso, irmãos? Glórias a Deus. Após a morte, João, tópico de número 8, nós teremos consciência após a morte. Alguns acreditam que após a morte, irmãos, morreu, Deus vai fazer um reset. Aí a pessoa vai acordar na outra vida, quem eu sou, para onde eu vou. Não, irmãos, após a morte a pessoa terá consciência. Vamos ler o texto, Lucas capítulo 16, versículo de número 28, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 28. Irmãos, é bom que vocês vão abrindo a Bíblia mesmo, viu? Vá acompanhando. Lucas capítulo 16, versículo 28. Quem achou pode ler em voz alta. Irmãos, aí é Lázaro.
Lázaro está naquilo que nós chamamos de Sheol, ou inferno. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui algumas definições para vocês. Ele está lá no inferno e ele olha para Abraão e diz: Abraão, manda alguém lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse mesmo lugar de tormento que eu estou. Irmãos, olha que interessante, ele está já em um momento de punição, de agonia, mas ele se lembra de quem? Dos seus 5 irmãos. É uma pessoa que está no inferno, mas desejando que seus irmãos sejam evangelizados. E tem pessoa que está na igreja e não tem mais desejo pelo evangelismo. Olha que contraposto isso. Ele está queimando no inferno, já provando das angústias do inferno, e está desejando que os seus irmãos sejam alcançados pela verdade. Aí tem crente na igreja hoje em dia que sequer deseja mais que alguém seja alcançado. Observe que ele tinha consciência da sua antiga vida, dos seus antigos prazeres, dos seus irmãos. Então ele não perdeu a consciência no meio de tudo isso. E o último ponto, irmãos, para nós falarmos um pouco aqui melhor sobre o inferno. A morte é o fim? Não. Para nós, não. Para nós, irmãos, a morte é apenas o começo. Então, quando um cristão morre, não é o fim. Quando um cristão morre, a gente não deve se entristecer. Eu sei, o luto, eu estava até falando com o Rodrigo agora de manhã sobre o luto da minha mãe. Foi algo muito dolorido. Mas depois que eu fui pegando alguns pontos das escrituras, eu percebi que o luto da minha mãe não era para mim me entristecer, era para mim se alegrar, que ela está em um lugar, em uma contemplação, que qualquer um de nós fôssemos jogados lá agora, desejaríamos ficar lá e nem voltar mais para essa terra. O luto, irmãos, na vida do cristão não é o fim, mas é apenas o começo, para uma vida extraordinária que nós viveremos na eternidade com o nosso Senhor. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor?